nossas mídias à disposição e quem vai nos assistir também, saudações a todos. Estimada igreja, nós vamos hoje falar sobre ramos produtivos, a videira e os ramos. Jesus traz uma parábola e nós queremos aproveitar o que quer dizer isso, de ser produtivo. E ramos que produzem são cuidados, são podados. Às vezes a gente estranha por que a gente é podado, por que a gente sofre sendo cristão. E nós vamos abordar uma parte com base nessa parábola. Portanto, agora sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto e seguimos a ordem litúrgica. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Vinde e adoremos o Senhor, que Ele nos criou. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-o com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Ele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. E é assim que nós iniciamos esse nosso culto, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Convido aqui à frente, pode vir a Mônica que vai conduzir as crianças no canto, ela vai treiná-las. Então, nós temos os nossos pequenos, por favor, podem vir aqui à frente também. Durante esse momento, também estamos no Salmo 150, com 6 versos. Salmo 150 traz o aleluia, o louvar ao Senhor. Então, de forma responsiva, junto com a congregação, vamos recitar o Salmo. Aleluia, louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê nos céus. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia. Ó Deus, abençoa nesse momento os nossos pequenos para que aproveitem bem a mensagem do Evangelho nesse momento de escola dominical. E concede a eles o crescimento para que sejam produtivos, assim como também vamos ouvir por meio da parábola da videira. Em nome de Jesus, amém. Convidados para sentar, nós cantamos.
11. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 até o versículo 11. Entre nós existem também muitos que dizem ter profecias, que são profetas, que têm o Espírito de Deus, e uma recomendação interessante diz nesse texto: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Esse texto é muito importante, eu acho que escolhe aqui um bom estudo bíblico. Nós poderíamos abordar um bom estudo bíblico aqui sobre definir ou classificar, discernir os espíritos, ou seja, quem tem o Espírito de Deus e quem não tem. O texto ele é próprio para isso. Nós vamos cantar agora, eu só confio no Senhor e depois o Evangelho. Só
João capítulo 15, a videira e o ramo. É uma parábola, versículos 1 até o 8. João capítulo 15, 1 até 8. Nesse momento eu convido a comunidade, posso ficar em pé. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Que a graça e a paz de Deus esteja então com cada um. À medida em que nós meditamos agora em nosso texto bíblico dessa parábola, Jesus é a videira e eu sou o ramo. Que Deus abençoe a todos. Pode sentar. Então o texto em questão aqui é uma parábola de Jesus. Parábola da videira. Essa parábola de Jesus é a videira e eu sou o ramo. Eu não sei se todos aqui, se alguém, não acredito que sempre tem alguém, já passeou debaixo de um parreiral. Alguém já caminhou debaixo de um parreiral? Já sentiram o cheirinho da uva? Olhando para cima, muitos parreirais são em cima, outros são em linha, mas às vezes você está debaixo de um céu de uvas. É bonito de ver, e eu já pude fazer isso várias vezes. Meu pai tem um parreiral, e o parreiral que ele cuida, ele tem cerca de 1000 pés. É um parreiral grande. E ele busca alta produção em cada pé de uva. Então há uma fase, há uma época em que tudo cheira a uva. É bonito de ver, olhando por baixo, aquele pretume de uva. É muito gostoso. Então, de certa forma, eu consigo ter até uma propriedade maior para falar desse texto hoje, associar elementos de um cultivo de uva, como Jesus disse, na da videira, dos ramos, e aplicar junto ao conhecimento que Jesus trouxe para cada um de nós. Esta é uma comparação. E nós vamos começar com a primeira pergunta aqui: o que afinal é uma videira? O que é uma videira? A videira é o pé de uva. Quando nós vamos ao viveiro e então se compra uma videira, um pé de uva, uma cultivar, o que nós temos ali é o caule, o tucho de terra com as suas raízes. Então nós vamos plantar e a partir daí começam a brotar os ramos e tal. Mas é interessante também perceber que, na verdade, a videira é todo. No entanto, é destacado que dentro desse todo nós somos os ramos. Essa parábola é parecida com a outra parábola do apóstolo Paulo,
quando ele fala em Coríntios sobre o corpo de Jesus e nós somos os membros. Ou seja, o corpo é o todo, mas nós somos uma parte desse todo. Nós somos, nesse caso aqui, da videira, nós somos os ramos. Então, Cristo é responsável em dar enchimento, em dar vida, em nos dar todas as condições para produzir, mas nós somos os ramos que vão apresentar os frutos. Então essa parábola nos identifica, e a questão aqui está girando em torno da produtividade, em torno dos frutos. Então Jesus vai direto ao ponto, e ele começa com uma coisa que talvez seja um pouco lento demais para a gente. E ele diz o seguinte: todos os ramos que não produzem frutos, o lavrador corta e joga fora, embora eles estejam em mim. Eu confesso que essa parte aqui, embora eles estejam em mim, é aquela parte que sacode a gente. É aqui que nós recebemos um belo de uma chamada de atenção. Embora estejam em mim. O que é isso, embora estejam em mim? Na verdade, embora as pessoas digam que são de Jesus, embora elas falam de Jesus, é possível que elas não tenham frutos, é possível que elas não façam as obras do Evangelho, ou seja, as obras que o ensinamento de Jesus diz, e então acontece que eles podem ser cortados fora. Será que pode? É possível estar em Cristo sem produzir? Claro, é possível sim, o texto nos diz. Eu lembro um outro texto que um dia Jesus vai aplicar, vai acontecer depois quando tudo encerrar, né? Muitas pessoas vão bater na porta e vão dizer: deixa entrar, Senhor. E Jesus vai dizer: mas eu não conheço vocês, como é que eu vou deixar entrar? Senhor, mas nós jantamos junto com o Senhor, nós te seguimos. Não, eu não conheço vocês. Embora estejam em Jesus, se não produzirem as obras do Evangelho, o lavrador os corta e os tira para fora de todo o parreiral. E toda a videira, tirado para fora e separado, vai ser queimado, inclusive. Para estar bem é preciso produzir. É preciso que Cristo esteja em nós com a sua palavra e essa palavra provoque ações. Se a gente olhar em termos muito práticos, o mundo ao redor, nossa sociedade, quando olhamos ao redor, nós vamos ver muitos ramos não produtivos. Nós vamos ver muita fala sobre Jesus. Muitos vão se dizer até cristãos, ou vão se dizer de Deus, mas não vão praticar aquilo que a palavra de Deus exatamente diz. E nós precisamos praticar aquilo que Jesus nos diz. Então, Tiago, por exemplo, se abrirmos a Bíblia e irmos para o livro de Tiago, ele vai direto ao ponto. Ele não tem meias palavras. Ele vai dizer imediatamente: fé sem obras é morta. Ele não para por aí. Ele vai dizer também: você crê em Deus? Perfeito. Você crê em Deus? Muito bem. Saiba que os demônios também creem. E você fica talvez pensando: é possível isso? O diabo? Ele também crê? Sim, ele crê. Porém não pratica. Fé sem obras é morta. Ora, esse é um problema sério que nós temos agora. Bom, eu lembro que no Parreiral, quando meu pai trabalhava, algumas coisas iam acontecendo. Para começar, antes de iniciar uma caminhada para uma safra, ele faz a primeira grande poda, geralmente nos meses de julho, final de julho ou agosto.
E então começa um trabalho bem árduo, que é podar todos os pés de uva, toda a videira, o parreiral. E nós poderíamos comparar esse primeiro momento de poda geral com o nosso batismo, quando nós somos passados por uma poda radical. E é nesse momento em que o velho homem é podado, em que nós somos ajeitados para iniciar a trajetória de uma boa produção. A trajetória cristã, como a gente diz. Mas ao longo do tempo, a poda continua. E no mês seguinte continua, 2 meses continua, 3 meses continua, já está perto da produção, chegar ao final, e a poda ainda continua. E eu lembro que ele ia debaixo do parreiral e tirava às vezes as folhas. De vez em quando, algum baraço um pouco maior, um ramo um pouco maior, e ele cortava a ponta. Ele ia cortando, ele ia limpando. Ou seja, o serviço de poda continuava durante os meses até quase o final, até o momento de colher. Na vida cristã, Deus continua podando a gente. Às vezes a gente não entende isso. Deus continua limpando, às vezes tirando uma folhinha desse ramo. Para quê? Para que o sol possa bater e refletir no cacho, torná-lo doce. Às vezes Deus precisa tirar algumas coisas da gente para que Cristo possa brilhar na nossa vida. Às vezes Deus precisa tirar o excesso, aquilo que é muito comprido desse nosso ramo, desse baraço todo. Para quê? Para que a força não vá para o ramo e sim para o fruto. E às vezes Deus precisa fazer isso na gente também, podar certas coisas da vida, para que a gente possa produzir aquilo que vem da palavra de Deus. Eu reparo uma coisa: os ramos que não produzem não são podados, eles são cortados. Mas os ramos que produzem são podados, ou seja, são limpos, são qualificados. Ramos não produtivos são cortados e ramos produtivos são podados. E nós, de novo, não entendemos isso às vezes, principalmente porque às vezes a gente precisa sofrer mais do que o mundo. Por que a gente precisa sofrer mais do que o mundo? Porque certas restrições de liberdade, às vezes segue aquele questionamento: por que todo mundo pode fazer tudo, mas eu não posso? Principalmente o público mais jovem. Mas meus amigos fazem, por que eu não posso? E aí nós somos barrados. Aí pai e mãe muitas vezes cortam alguns baratos, e a gente não pode avançar os limites, enquanto outros vão livre. Nós somos podados, mas eles estão livres, eles vão crescendo até serem cortados. Bom, agora se a gente olhar por essa ótica, nós não queremos ser cortados, preferimos ser podados então. Não é verdade? É o trabalho de Deus em nós. Diz Provérbios que Deus, assim como o Pai, Ele muitas vezes nos castiga, mas é para que possamos crescer em sabedoria. Enquanto que, quando deixamos completamente solto, eles não vão ser sábios. E nesse caso, a gente deveria questionar o nosso amor. Ainda o lavrador não deixa os ramos soltos. Aqueles ramos produtivos, ele amarra bem firmezinho. E você já deve ter visto que cruza sempre em todo o parreiral um cabo de aço. A estrutura, e então um cabo de aço com vários cabos, e
Os ramos são todos presos. Se o lavrador deixasse os ramos soltos, o que aconteceria? O vento bate, torce, quebra. E se tiver frutos, os frutos vão batendo e vão se estragando. Então o lavrador pega e amarra tudo muito bonitinho para que possa ser livre. Livre, não solto. Há uma diferença muito grande entre ser solto e ser livre. Ser solto, nós estamos à mercê de tudo o que vai acontecer e não é fácil enfrentar as tempestades da vida. Mas ser livre é estar livre dos obstáculos que impedem uma boa produção. Então nós produzimos, estamos firmemente amarrados no amor de Deus, na palavra de Deus. E nós produzimos os frutos provenientes dessa palavra. Estamos livres de obstáculos para produzir bons frutos. No entanto, não estamos soltos. Muitas vezes, de novo, as pessoas têm a sua ideia muito firmada em viver solto, entendendo que isso é ser livre. Viver solto no mundo, viver solto nas suas ideias, seus princípios. E aí nós vemos o que a gente vê nos dias de hoje, por exemplo, sobre orientação sexual. Cada um é solto, mas a palavra de Deus não diz isso. Sobre casar ou não casar, cada um é solto, mas a palavra de Deus não diz isso. Ou então, eu posso ir à igreja ou não à igreja, eu tenho Jesus e não preciso de igreja. A palavra de Deus não diz isso, mas muita gente defende. Isso é ser solto. E os temporais da vida vão dar jeito. Mas Deus nos firma com princípios sobre tudo isso, sobre senso de justiça, por exemplo, o que eu considero certo. Não é bem exatamente o que a Bíblia considera certo. Senso de justiça. Nós somos firmados na palavra de Deus. Para quê? Para produzir. Para produzir. Nós vamos produzir o quê? Vocês fazem ideia do que a gente vai produzir? Eu vou envolvê-los nesse momento. Vou pedir aqui o Nelson, por favor. Distribui alguns desses folhetos aqui. E nós temos destacado alguns frutos provenientes da palavra que trabalha em nós. Eu peguei o texto de Gálatas, capítulo 4, e usei a relação que é dos frutos do Espírito, mas eu usei também o contrário dos frutos da carne. E nós temos uma fartura de frutos. Uma fartura de frutos. Obviamente que não é o fim essa lista que vocês têm em mãos. Eu tenho 25 frutos aqui. Vamos fazer o seguinte, vocês perceberam? Foi distribuído alguns aí. Vamos começar uma leitura desses frutos? Então, quem tem fruto aí, quem tem a relação, quem tem uma folha, por favor, fica em pé aí para nós. Sirlei. Alegria, paz e paciência. Se nós tivéssemos só isso, já seria o céu aqui. Continua. Fidelidade, humildade e domínio próprio. Humildade, domínio próprio e fidelidade, né? Fidelidade. Já pensou você viver ao lado de pessoas que são fiéis, não são traidoras? Só isso, gente. Já é um pedaço do céu no meio da gente. Vamos imaginando esse paneiralzinho aí com todos esses frutos, né? O paneiral tem vários tipos de frutos. Então vocês vão para o mercado, vocês vão comprar o que lá? Às vezes é Niágara, às vezes nós chamamos também dedo de dana ou rubi. Existem vários tipos, né? Bordeaux, vários tipos de uva francesa.
Aqui nós temos vários tipos de cachos de uva aí, cada um com um nome diferente, né? Olha aí, paz, alegria, humildade, fidelidade, domínio próprio. O que mais? Vamos lá. Generosidade, compaixão. No curso de Dê-me a sua mão, nós temos um destaque para as informações e colocamos lá que a informação que a gente abraça de cara é compaixão, a compassiva, para que nos faça bem. Essa é uma das informações que não vai para a quarentena para a gente analisar, ela vai para o coração imediatamente. Informação compassiva, olha que maravilha, Deus compassivo com a gente, por exemplo. E se isso é produzir em nós com compaixão ao outro. Bom, o céu está ficando bonito, vamos lá. O que mais? Delicadeza, perdão e bondade. Delicadeza, perdão e bondade. Ser delicado em situações que exigem, olha só, às vezes tem situações que são assim por um fio de romper relações entre a gente. Saber agir com delicadeza no momento. E sabedoria. Vamos adiante. Moralidade, pureza e decência. Eu peguei o texto de Gálatas, e o texto de Gálatas fala o contrário: ações indecentes, que são coisas da carne, imoralidade. E eu pensei, mas o contrário disso é o quê? Temos a relação, moralidade. Ser moral. Moral. O que é isso, ser moral? Vocês todos conhecem os 10 mandamentos, por exemplo. E os 10 mandamentos são a lei moral. E isso não foi tirado. Nós estamos sujeitos aos 10 mandamentos porque essa é a santa vontade de Deus. Não é lei cerimonial. Leis e rituais, não é isso. É a lei que rege a nossa vida. E ela continua para o nosso bem-estar porque é a santa vontade de Deus. Então, quando a gente fala em moralidade, não é somente moralidade sexual, não é só isso. É a moralidade geral, todos os mandamentos. Muito importante esse fruto. O que mais? Adoração a Deus, fé, amizade. Adoração a Deus, fé e amizade. Do texto que diz feitiçarias, o que nós podemos fazer do contrário? Adoração a Deus. Fé. Em vez de briga, o quê? Amizade, concórdia. Acho que alguém tem concórdia também escrito aí. Vamos lá, vamos ouvir o texto. Concórdia, solidariedade e sabedoria. Concórdia, solidariedade e sabedoria. Solidariedade é algo muito importante quando pessoas principalmente sofrem. Ser solidário com elas. Nós temos a questão do nosso irmão Andrei. Nosso irmão Andrei, ele se sente muito abandonado e é muito importante quando alguém chega e conversa com ele, essa solidariedade, esse compartilhar só o ambiente faz bem ao coração. É tão importante isso. Tem mais algum? Desapego, juízo e amor. Desapego, juízo e amor. O desapego é por quê? Por que entrou o desapego ali? Vem na contramão do ciúme, da ciumeira ou da inveja, melhor. Da inveja, que quer ter o que o outro tem. Então, nesse momento entra essa parte aí. Acima de tudo, sabedoria. Quanto fruto bom, né? Mais algum? Não. Quando vocês chegam a um parreiral, quando alguém chega no parreiral bonito, cheio de fruto, como é que fica a pessoa? Como é que fica a pessoa quando chega num parreiral assim? Hã? Encantado. Hã? Feliz, encantado. Ontem falaram a palavra maravilhado. Hã? Admirado. É maravilhoso. É maravilhoso. Aprenda uma lição agora. Se o povo de fora ver isso no parreiral, que são vocês, cada um de vocês aqui, fazem parte desse parreiral de Jesus.
Se eles enxergarem esses frutos que a gente olhou aqui, que são produzidos pela palavra, eles vão ficar, o quê? Repita as palavras aí. Encantado, maravilhado, admirado. O povo verá vocês dessa maneira. Mas eu deixo ainda um último recado. Quando vocês chegam a um parreiral bonito, será que a pessoa vai olhar o ramo e dizer, mas também, que ramo bonito? Alguém faz isso? Não, obviamente que não. O máximo que vai dizer é, que pé bonito. O máximo. Mas ela vai dizer, que capricho você tem com o seu parreiral. Para quem foi o elogio? Quem recebeu o elogio ao final? O lavrador, o dono. O dono do parreiral recebeu toda a glória. Essa parte precisamos ter viva na nossa mente. Depois de produzir-se tantos frutos, e eu vou ler eles aqui na sequência só para vocês terem noção: moralidade, pureza, decência, adoração a Deus, fé, amizade, concórdia, solidariedade, sabedoria, generosidade, compaixão, união, unidade, desapego, juízo, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, perdão. Muita coisa, né? Quando as pessoas virem tudo isso por meio de vocês, elas vão fazer o que dizem em outro texto bíblico, elas vão glorificar a Deus, porque isso é fruto dele. Ele trabalhou, ele podou, ele cortou ramos que não produzem para fora, queimou, ele limpou para que o brilho de Jesus fosse chegar no fruto. Ele fez tudo para que por meio de vocês esses frutos aparecessem para a glória do Pai. Para a glória do Pai. Deus poderia ter feito um parreiral com seus anjos, mas Ele pegou você. Você faz parte da história mais interessante de Deus. Você tem condições de produzir o que Deus quer colher. E é Ele que te prepara para isso, baseado unicamente no amor de Jesus lá da cruz. Agradeçam a Deus, louvem a Deus, produzam os frutos que são para a glória dele e façam essa diferença na sociedade que tanto precisa de tudo isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Vou pedir nesse momento, depois de ouvirmos a palavra do Evangelho e da prédica, podermos recitar o credo apostólico. Vamos em pé? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos sentar. Jesus, o Rei Senhor, sua aliança sempre renosa.
anseios, nossos pedidos, agradecimentos. Ontem, em Arthur Nogueira, nós tínhamos uma relação que atingiu a mesma família 3 vezes. A família da Shirley, e ela pediu oração, e nós vamos mencionar também de novo a ela, que passa angústias. Por quê? Porque dentro do seu seio familiar, nós temos 2 falecimentos no mesmo dia. Dois falecimentos no mesmo dia. Uma pessoa chamada Mauro, é o primo dela, e também uma outra pessoa que veio a perder o seu padrasto, né? E também é parente dela. E mais uma pessoa que quase veio a falecer. E ela fez cateterismo, sobrenome Mongossi, fez um cateterismo e acabou furando a veia. E deu bastante complicação, mas está melhorando. Está ficando bom, graças a Deus, né? Anderson e a Dengue, melhorou? Vai ser um avião assim, tá aí. Normalizando. Sofreu um pouco? A Dengue está terrível, né? Eu vou deixar mais algum momento de silêncio, caso alguém não queira se expor, pode falar nesse momento também durante a oração. A oração vai ser responsiva pela comunidade, mas terá um momento exclusivo para isso também. E não sei se de repente alguém quer também um pedido especial que a gente fale na oração. Não? Vamos orar então, ficamos em pé. Eterno Deus e querido Pai, nesta época, renova a certeza de que o teu amor é universal e estendido a todas as pessoas. Através de Jesus Cristo, nos salvaste da eterna condenação, conquistando-nos a eterna salvação. Te louvamos pela salvação recebida e também pelo Evangelho, através do qual chegamos à fé. Ouvimos mais uma vez que temos o privilégio de compartilhar e testemunhar Cristo aos outros, além de recebermos pessoalmente a salvação por Cristo. Te agradecemos por ter nos enxertado na videira. Torna-nos produtivos na videira, a fim de aproveitar bem as oportunidades de falar, testemunhar e viver a vida cristã. Fortifica nossas famílias, protege nossos filhos, consola os enfermos com o remédio do teu amor e envia o auxiliador Espírito Santo para gerar uma sociedade temente a ti e fiel. Amém. Senhor nosso Deus, diante de ti derramamos também os anseios desta comunidade. Na ocasião de ontem citado, o quanto passa sentimento de luto a nossa querida Shirley e a sua família, e as pessoas que foram envolvidas nas situações que acometeram durante a semana. Nós temos 2 falecimentos e nós temos uma pessoa que passou por um momento grave de saúde. Senhor nosso Deus, queremos por outro lado te agradecer pelo nosso irmão Anderson, que bem se recupera por causa da dengue, e muitos outros que também estão passando pelo mesmo infortúnio, pela mesma dificuldade, nós colocamos nas tuas mãos. Na ocasião de ontem, estivemos junto ao nosso irmão Andrei, e o quanto de dificuldade existe nessa família por causa da falta de recursos, por causa da saúde debilitada de ambos, o casal, e também o sentimento de abandono de poucas pessoas estarem com eles. Promove em todos nós esse fruto da solidariedade, que possamos ter compaixão. Abençoa a todos nós e novamente estendemos a Ti o pedido, o clamor de abençoar novamente essa família, de poder dar o carinho e o conforto que somente o Espírito Santo pode dar. Abençoa eles, em nome de Jesus Cristo.
Mas muitos pedidos ainda existem e estão no coração de cada pessoa. Ouve-os nesse momento de silêncio. Que assim seja, conforme o teu santo querer, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos